Aí a minha pergunta, por que não bota a largura da linha como se fosse do início da vermelha ao término da azul? Ela seria bem mais grossa e você daria vantagem ao ataque por pouquíssimos centímetros Você está ali. sugerindo uma mudança Na largura da linha. Porque assim é muito preciosismo e a gente vai ficar... Se ela fosse lá, se ela tivesse a largura do início da vermelha ao término da Agora, você azul... sabe que sempre vai ter uma polêmica no limite da linha. mas aí é para beneficiar o Sendo ela atacante. mais grossa, aí é beneficiar Na o verdade, atacante. nesse campeonato já está sendo adotada a linha mais grossa, porque quando ela se sobrepõe, ela fica só na cor azul e favorece o ataque. Posso fazer Aqui só a gente pode perceber, já passo para você, Moreno, que aqui a gente percebe que tem esse espaço verde aqui, que só foi possível perceber com a aproximação do zoom. Então, o que eu, na minha opinião, faltou ontem na cabine do VAR para procedimento, para transparência? Se durante a execução da traçagem da linha tivesse sido plugado na cabine do VAR, porque quando a gente olha na cabine do VAR, no computador, a linha ela é mais nítida do que quando vem aquela imagem para a televisão. Se durante a traçagem já tivesse sido apresentado esta imagem aqui, com aproximação, que o VAR teve que usar essa aproximação para poder decidir e passar a informação para o Braulio. Se essa imagem viesse no primeiro momento, eu acho que essa jogada não teria tanta discussão. Foi usado aqui, basicamente, o quadril do Nathan Silva e o tronco, a última parte do corpo ali, o ombro aqui do Rony. Então, as linhas não houve sobreposição. Portanto, a vermelha está mais próxima da linha do gol, da linha de fundo, e a posição, de acordo com o VAR, é irregular. Agora, o Rizek comentou, nós já tivemos erro de procedimento na hora de traçar o VAR. É lógico que a ferramenta é muito boa, mas você também tem a parte humana. A gente vai partir sempre do princípio que o trabalho na cabine foi bem feito. Agora, mas em outras competições naquele já jogo do houve Galo erros. com o São Paulo, você olhava o ponto em que o VAR traçou ali no Luciano e você olhava, tá estranho esse estranho, ponto. isso. Nesse caso, nada me indica que tenha havido erro. Então, mas era Nada isso que eu ia questionar vocês. No entendimento de vocês, com a definição, com essa qualidade de imagem, vocês conseguem ter certeza que o ponto onde está sendo direcionado dos dois atletas, a marcação, vocês conseguem ter certeza que é o ponto certo? Porque, para mim, ali, principalmente o jogador do Atlético Mineiro, você vê um borrão. Não tem como você definir ali exatamente Mas aí ter certeza onde está sendo marcado. Essa é a premissa do Paulo César. Você presume que o equipamento está sendo bem operado. Porque essa imagem também, ela foi dada um zoom, então ela não é muito clara mesmo, Agora, se mostra na cabine do VAR... Não, eu não presumo que o trabalho é bem feito. O meu trabalho é sempre desconfiar. Mas nesse caso, sinceramente, eu olho ali e não vejo motivo. O que me chama muito a atenção em relação a isso, e quem já mexeu em equipamento de vídeo sabe, a situação que o Paulo colocou anteriormente, do momento do chute. Isso determina uma diferença, um frame a mais, dois. Porque aqui a imagem dá uma diferença final muito a imagem grande. Está desfocada por causa do zoom. Se você olhar a imagem com atenção, a imagem ampliada desfoca um pouquinho. Ao contrário do que foi aquele lance do Luciano, em que claramente você olhava e falou, tá estranho o lugar que marcaram o corpo do Luciano. Nessa, sinceramente, não vi nada de estranho, não. Eu não consigo ter certeza que a marcação ali, com esse borrão que está em cima do jogador do Atlético, eu não consigo ter certeza que a marcação, se está no quadril, se o ombro dele não seria o melhor lugar para ser marcado. Eu, particularmente, e até do Rony mesmo, eu não consigo ter certeza. Agora, o Rony, Eu consigo. O Rony dá o drible com a cabeça, Ele dá para trás para tirar... É proposital, na sua opinião? Sim, ele é proposital. Ele é justamente para ele dar bike. Ele tira quase dando um passo para trás de cabeça para poder dar bike. Cara, é um golaço. Golaço. É um golaço. Assim, tanto que o Rogério narrando, ele não teve nenhuma dúvida em gritar golaço, porque assim, é uma imagem que você olha, inclusive parece desse ângulo, que o Rony está atrás do jogador do Galo. Por isso a tecnologia. Só com o recurso, só a ferramenta do VAR é que você consegue dizer que Na câmera 1 você não vê. No momento do chutão ele não aparece. Golaço. E É uma ninguém pena. reclama de impedimento. Realmente, é o típico lance que você só consegue ver com a tecnologia. Só com a tecnologia. Só com a tecnologia. Exatamente, para poder corrigir e para tirar a dúvida, Moreno? Eu acho que é super importante mostrar a confecção da linha na cabine do VAR. Plugar na imagem que está sendo transmitida, que a gente vai tirar a dúvida em relação ao frame, o momento que a bola é tocada, porque na cabine do VAR ele fica fazendo aquele exercício. Esse frame, não, o anterior. Ele identifica e considera quando ele vê o toque na bola. Muitas vezes o anterior ainda não tocou na bola, então ele vai para o próximo frame, que muitas vezes aparece naquela bola já movimentada. Em relação à traçagem da linha, quando a gente vê no telão, eu ainda não vi se a CBF disponibilizou, já divulgou essa imagem. No computador, no telão, é mais fácil de observar, então a gente tem que
partir do princípio que o trabalho é bem feito. Desconfiar sempre, mas por essa imagem aqui aproximada, pela distância que se tem de uma linha para outra, a posição é irregular com base na técnica. Inclusive, o Rony fica ainda mais cruel a anulação, porque essa imagem sugere que ele está ligado na linha de impedimento. Que ele está Ele faz um esperando, movimento para poder sair. Então ainda é mais cruel, porque se ele não tentou ludibriar, ele não esqueceu da lei, ele está preocupado com a linha de impedimento. É que no detalhe da tecnologia, ele está coisa de centímetros. E aí a gente tem um dos gols mais lindos Eu fico com a tese da temporada, talvez ou mais, anulado por uma questão de centímetros, mas, enfim, o VAR chegou para isso. A gente sabia que aconteceriam coisas assim. Eu fico com a tese de Marcelo Barreto, de que deveria abrir um espaço na regra para privilegiar a questão estética do gol. Esse gol desse não pode ser anulado. Você tá maluco, isso aí não dá. Não é pilha, é brincadeira, Vai ter que ter claro. um corpo julgador da estética, né? Não dá. Mas é um pecado um gol desse ser anulado, né? Bom, então assim, PC, para você, sem polêmica, gol bem anulado, todo o procedimento correto. Com base nessa imagem, sim, a única ressalva é o procedimento não ter sido mostrado no telão do estádio. O que provavelmente levou à revolta do levou Palmeiras. à revolta, diferente do que foi adotado. O Palmeiras no estava Corinthians e sugestionado pela imagem que não era a melhor Anterior. para ser exibida, né? Tá certo. Nesse mesmo jogo, tem gente reclamando de um suposto pênalti a favor do Galo. O que você tem a dizer? Vamos rodar a imagem. Quero chamar bastante atenção para a ação do Marcos Rocha. A gente já vai rodar aqui no telão também para poder analisar. Quem está em casa já está acompanhando. Quero chamar atenção no chute do Hulk. Vou até pedir para a gente parar no momento do impacto, parar um pouquinho. Aí, ó. Pode voltar um frame anterior, por favor, se a gente puder voltar. Chamar atenção nessa imagem mesmo, se a gente puder voltar na hora do chute do Hulk. Essa já é a imagem por trás do gol. Essa gera mais dúvida, mas acho que a anterior vai ser boa, a gente vai rodar novamente. Para chamar a atenção, essa imagem aqui que a gente está vendo de frente, que era a imagem que o Braulio tinha na jogada. Pode soltar. Primeiro tem um desvio no pé do Gustavo Gomes, que aí já vem uma ação inesperada para o Marcos Rocha. Se a gente voltar, a gente percebe que o Marcos Rocha está o tempo todo tomando cuidado, está com o braço à frente do corpo, né, com as duas mãos à frente do corpo. Na imagem anterior, a gente percebe que quando a bola bate, o braço esquerdo ainda está junto ao corpo. E depois, mesmo essa imagem que a gente usou, a lupa, ele está fazendo um movimento para tentar tirar o braço. Eu acho Como você sempre já citou, né? Eu acho que o braço vai para trás porque a bola bate. Exato. Eu acho que ele nem abre, não. Quando ele está girando assim, a bola bate e leva o braço dele para trás. Aí quem está vendo de trás dá a sensação que ele abriu. ele tá com o Mas braço na realidade foi a batida da bola. Ó. A batida da bola que faz ele abrir o braço. Ó. Bateu e levou o braço para trás. se Agora, Fala, PC, conclua. Agora, uma coisa bastante importante assim, para a gente falar é em relação a ângulos, né? Nós estamos com base no que foi mostrado na transmissão e a gente sempre lembra que na cabine do VAR ele tem acesso a outros ângulos também. Inclusive, a CBF tem usado uma câmera num ângulo inverso para poder analisar gol, não gol e situação de impedimento, porque muito provavelmente, a gente vai ver quando o vídeo for disponibilizado, o VAR também deve ter utilizado um ângulo inverso para poder determinar o ponto de contato aonde estava o braço do Marcos Rocha. Como a gente sempre, o Zé que sempre fala aqui, né, do pênalti jabuticaba, que só existe aqui no Brasil, como nós, em campeonatos anteriores, analisamos vários lances assim, que a gente tomava um susto com a marcação do pênalti, então isso causa, assim, uma certa polêmica, entre aspas, mas pelo posicionamento do Marcos Rocha, o cuidado que ele teve, o braço junto ao corpo, não tem ampliação de espaço, né? O braço dele se movimenta, como muito bem observou o Pedrinho. Depois que a bola bate, bola na mão, lance normal, não houve pênalti. E qual que era a sua observação, Moreno? Não, assim, eu concordo que o pênalti não deveria ser marcado, mas acho que o que absolve o Marcos Rocha, na minha opinião, é o desvio no Gomes. Eu, particularmente, se essa bola tivesse saído direto para o gol, sem desviar no Gomes, eu acho que o pênalti deveria ter sido marcado. O que a regra diz, por exemplo, se essa bola tivesse ido direto para o gol e batido na mão do Marcos Rocha, esse pênalti não deveria ter sido marcado? Se essa bola não tivesse aquele desvio, se a bola não tivesse o desvio do Gustavo Gomes e fosse direto no Marcos Rocha, nessa mesma ação, com o braço nessa mesma posição, tomando cuidado, não deveria ser marcado. Não deveria? Não deveria ser marcado. A única ressalva que existe em relação ao lance de mão acidental, quando o jogador está em cima da linha e aí ele salva um gol em cima da linha e é só orientação, isso não está na regra, é só orientação. Quando o jogador está em cima da linha
e ele salva um gol, mesmo com uma mão acidental, você tem que marcar o pênalti. Isso é orientação, não está na regra, tem muito debate em relação a isso. Mas a gente percebe que depois do Marcos Rocha ainda tem o Everton posicionado olha ali só, para fazer a... O Everton já estava vindo aqui para a direita. Posicionado, Então, o né? Everton Mas já ele estava aqui. tá ali procurando a bola, procurando o O desvio, jogador ó. não pode fazer procurando um assim campo dentro da visual, área. né? Aí dançou. Olha o Everton indo lá na batida Ele na tá fazendo direita assim. lá. Na direção que a bola foi, Aí em desviou função no do Gustavo, desvio do Gustavo Gomes, né? Mas nessa mesma posição, sem o desvio, direto no Marcos Rocha, com essa posição, tomando precaução, braço à frente do corpo, bola na mão. Porque aí ele vai colocar o braço aonde, cara? Não, Você mas já tá assim, fazendo ó, assim, não tem mais o que ele possa Mas a fazer. minha questão assim, a minha discordância na regra nesse ponto é que se a bola vai direto Cara, mas ele na tá com o direção braço do fechado, gol... Pedro. Não, mas, cara, mas ele faz uma defesa com o braço, cara. mas o braço faz tá colado defesa, no não, corpo, cara. Se o braço tivesse defesa colado, assim, não. colado no Se a corpo. bola vai Você está direto sugerindo nele... futebol paralímpico. Se o Não, não é braço, paralímpico. tivesse- jogar sem se o braço, braço não pô. tivesse colado ao corpo, ia bater no peito. Se o braço tivesse Exatamente. colado... se o Ele braço tem colado toda a não, ali do precaução, jeito que ele não tá, tá se a bola ampliando vai o direto ao espaço. gol, não. Pedro, Não, a bola... é que a gente está analisando, Pedro, por essa imagem de trás do gol, que o braço dele já se movimentou. Não, o mas braço que dele tem só que- abre porque a depois que bola bate, bate, com o impacto da bola, ela vai para trás. O Se a braço gente vai para puder trás, parar olha lá. aqui um pouquinho, volta um pouquinho só, nessa imagem mesmo, O braço tá frame, colado, olha é lá. o ponto do contato, na hora do ponto do contato, um pouquinho antes, pode voltar um pouquinho antes, olha só, a bola está batendo aqui na frente. A imagem que a gente tem parece que é Tá aqui fechado, lateral, aquela da lupa por trás Ele tá do gol. assim, ó. Mas ele tá com o braço, olha só, na Fechado. frente do corpo, fechado, Eu, assim, sem ampliar o espaço. Eu concordo, bola com, na eu mão, concordo com a não houve marcação do penalidade. pênalti, mas se a bola fosse direto na mão do gol, direto na direção do gol, Vamos pra lá. mim... A Mesmo bola de vai cara. direto na direção do gol. Ele tá com a mão aqui, Nós a bola não vamos bate aqui. convencer O o que ele Pedro. faz? Não, ele tá de lado, ele tá assim, na hora que bate, ele vira de lado. Mas pra Ele não tem onde colar. colocar o braço. ele que Ele não tem onde defende. colocar o Não, ele não braço. defende a bola. Esse O braço é dele clássico tá que aqui. Nós não vamos convencer o Pedro. Eu registro aqui a subjetividade, claro. discordância do Pedro e sigo com o Ele não tem programa. onde colocar o braço. Lembrando só que eu concordo com o pênalti, com a não marcação do pênalti. Vou agora no ponto de convergência. Todos nós aqui achamos insuportável a quantidade de simulação que tem no futebol brasileiro. Primeiro a gente vai mostrar o vídeo, aquele áudio, aquela gritaria. Porque não é o VAR, é o bar, né? Então, assim, aquela gritaria Imagina sobre pintar o com lance aquilo do no Rony. vídeo. Nossa senhora, quero me levantar Parece agora. FIFA 90, né? É pior, hein? É pior, Nossa. é pior. Aqui a gente não erra. Isso. A gente escorrega às A vezes. gente escorrega de vez em quando, ou então a gente erra com Dia seguinte eu convicção. tô pedindo desculpa aqui. Não, Bubu, você às vezes se equivoca, mas é sem maldade. Atenção, o áudio do VAR no lance do Rony. Preste atenção. Para lá. Possível offside. Isso. Direção de campo, não gol. pegou, tá? A 1 não pegou. Aí é o momento do passe. Volta, e aí? Ok. Vamos ver a 7, a 6. E uma possível mão Vai ter que também, ser tá, aqui mesmo. Alonso? Só pra ter Ok. certeza. Vamos checar o impedimento. Pelo meio de primeiro. campo, não pega? Não é melhor? Pegou. Não pegou. Ok. Mais pra trás, Gá. Olha aqui o quadril dele, mais pra trás, ó. Ó, ainda tá cortando a coxa dele, ó. Ok, tem paralaxe, tá? Põe aí mesmo, ok, correto. Só Não, vai o vendo o atleta resto tá aí. aqui Ok, ainda, tô tá? lá. Ok, vou subir até o quadril. Só- Vai ser o pé dele, provavelmente. Não. Um pouco mais pra sua direita. Um pouco mais pra esquerda. O jogador tá lá Ele no já tá banco ainda. impedido, ó. Ele tá voltando. Eu tô vendo. Tudo bem, obrigado, equipe. Deixa eu marcar aí. Abre, marca e depois abre. Marca aí. Pode marcar. Alonso, procedimento de campo realizado. Ok. Precisa de mais tempo? Não tem ninguém aqui, ó. Tudo sincado, Alonso, né? me escuta? Tô te ouvindo, estamos checando. É ajustado, tá? Isso, ajustado. muito obrigado. Posso soltar? Tá Posso checando soltar? o offside. O resto? Deixa eu ver. Nenhuma outra mostra a goal line aqui? Não mostra. Segue isso. Vamos seguir para ver se não aparece ninguém. Ok. Volta agora. A origem, que vai, offside. vai abrir lá. Aí, aqui, ó. Põe de novo a linha para ele passar lá. Braulio. Solta. Oi. Pronto. Decisão factual de impedimento, tá? Não vi ainda. Não, a impressão minha, mas eles cortaram meio pé do Rony ali. Então vamos colocar de novo. Põe ali, põe ali. É pra discutir, é pra discutir. Põe ali. Vamos É a impressão colocar de minha, novo, eu vou por até favor, colocar nossa o produção, óculos, vamos mas lá. se Isso vocês, aqui tem que ver. Possível offside. se vocês Isso. prestarem Direção de atenção, campo, gol. eu tive essa... Zé, possível offside. Eu, Zé. Possível offside, eu diga, hein? tive, Eu gostei disso. eu tive essa impressão, que cortaram o pé do Rony. Possível mão também, tá? Vamos lá no Paralax, vamos lá. Eu Paralax gosto desse é tempo, bom. bom, adoro. Vamos lá, vai lá. Pelo meio de campo. Cortou o calcanhar ali do Rony? Não É, nesse, o- quer ver? a Daqui a lateral pouco, do na pé do outra Rony. linha, na outra linha. Quando traçarem a linha para
checar se está impedido ou não. Porque pela impressão que tem, ó, o pé do Rony está para trás do pé do jogador acho que é o Gemerson ali. Porque essa câmera Porque essa câmera não é a melhor. Nem para nós e nem para pra eles. nós, nem para eles. Você tem inclinação, câmera diagonal. Mas olha lá, ó. É impressão minha ou cortaram o pé do Rony ali, ó? Parece que sim, né? É verdade, hein, Zé? Mas é porque eu acho que ignoraram o pé ali, foram pelo ombro, porque eles julgaram, eles acharam, porque não dá pra ter convicção nenhuma, né? A câmera tá errada. diagonal, o corpo tá inclinado, você não consegue estabelecer Mas exatamente cortaram. o ponto. O Rony Então, agora no é olho eles saci. falaram, é ombro, deve Foi ser no ombro lá, agora vem um vermelhinho ali, Exato. ó. Pegaram o ombro do Rony. Mas a câmera não dá pra você ter essa certeza que é o ombro. Ele só tem essa câmera. né? Então. Tem mais. Mas é a economia à base da porcaria. Porque você deveria, como CBF, órgão responsável pelo Campeonato Brasileiro, ter o melhor produto para valorizar aquilo que você vai vender também, que é o produto do Campeonato Brasileiro. Uma coisa que eu fiquei pensando, aquela câmera que a gente chama de câmera 1, né, que é a central da transmissão, ela me parece que ela fica ali na linha de meio de campo. Ela estaria a uma distância menor, né? A uma distância menor de onde ocorre a disputa. Mas eu não sei também qual é a opção, teria que ouvir os especialistas na parte técnica da coisa, não exatamente só a Rei, o pessoal da arbitragem. Porque, assim, está muito distante a câmera, a resolução é muito baixa. Muito ruim. Muito baixa. Até a própria luz, se você parar para analisar, a própria luz do Mineirão, ela não ajuda ali, tem uma hora que a câmera vira, perde ali um pouco de luz, de foco. Então, você tem uma série de situações ali que comprometem a avaliação. Você não tem clareza. O corpo está inclinado, mas o corpo pode estar inclinado e aquilo não é uma coisa, o corpo está inclinado com o pé para cá e o ombro para cá. Outra coisa é o corpo estar inclinado, o pé para frente e o ombro para trás. Então pode estar na mesma linha. Você não consegue exatamente medir ali no olho, com essa distância, com essa resolução, então vai ficar a dúvida. Eu acho que ninguém vai nos convencer que não. O VAR foi perfeito, a marcação, irrevogável. Temos absoluta convicção. Eu não consigo. Eu continuo com a minha opinião de ontem. Eu acho que para mim foi gol normal. Também. E falha dos dois zagueiros do Atlético. É isso. Pra mim foi gol normal. Que aquilo ali tá certo. Gente, a resolução... eu queria até entender a situação da posição da linha. Saber que resolução é essa? Em tempos de 4K, 8K, os caras, em tempos de PlayStation 5, eles estão jogando Atari, velho. Olha, eu sou mané tecnológico, né? Isso, hein? E essa, assim, quem fez o comparativo... Quem fez o comparativo ontem foi o Pascoalzito. Pascoalzito é maravilhoso. Vamos com ele ontem. Ele falou, William, isso é resolução de Atari. Eu falei, Pascoal, isso é maravilhoso, é resolução de Atari. De Atari eu manjo, hein? Em tempos de PlayStation... Isso aí é jogar Pitfall, Adventure, River Raid. Eu sou bom. Gente, que isso? Atari é comigo, joystick... E linha de impedimento é contigo? O que você achou? Se for com joystick, é comigo mesmo, pode colocar ali. Jogava muito Decathlon, quebrava o joystick, né? O dedo ficava com uma bolha assim. Nossa Senhora. E quando você ia no fliperama jogar o Decathlon no fliperama, você pegava uma caneta, colocava entre os dedos e ficava batendo assim. Tem isso. Pra correr. Era insano. Você se convenceu. Você ontem falou que o VAR estava ok, né? Você falou que tudo bem, que tudo certo. Você foi com o VAR ontem. Você vendo isso aí, você tá convicto de que isso tá aí com o tá VAR, certo? até porque o cara falou possível offside, pegou ele. Ele gosta do Parallax. Exatamente. O gosta do Bubu é o Parallax. Ele podia ter falado do clean sheet, né? Deixa eu ver aqui mais. Hat-trick, né? Ia ser legal, ia gostar, né? Mas é o seguinte... Mas let's go. Não é perfeito, não é a 8ª maravilha do mundo, mas é o que temos para hoje, certo? Então eu continuo defendendo. Tá aí, a ferramenta tá aí, tá sendo utilizada, apagaram, não sei quanto custou ali e tal, não sei o que tem. Então vai lá, o cara traça ali. Me parece que a tentativa foi a melhor possível, de tentar achar ali o Rony e tal, não sei o quê. E aí o cara, posso ir? Vai lá, ele aperta e sai a linha lá. Seja o que Deus quiser. Não, eles colocam, né? Não é que ele aperta, eles colocam, eles medem. Mas você falou do joystick, eles estão lá mexendo lá no negócio. Eles o cara pra direita, pra esquerda, vai tal. Então. Aí fala assim, posso ir agora? Quando na hora que chega meio que num consenso ali de que tá o correto, aí o cara, bom, agora vamos ver, né, soltar o tiratema aqui e ver o que acontece. E então pra mim assim, não é que eu defendo que tenho certeza que o lance tinha que ser anulado ou não. Não dá, nem no olho, nem na tecnologia dá para confiar muito. Mas é o mais perto que a gente tem. Tele Santana já disse, a perfeição não existe, mas podemos chegar o mais perto dela possível. Bonito então, isso, não existe a perfeição no VAR. Mas se ela tivesse numa câmera, num ângulo normal, possível, né? Que você pega toda a intermediária de frente, não em diagonal, assim, provavelmente nós teríamos uma análise mais correta nesse sentido. O meu ponto é, como é que foi o papo dos últimos anos para esse ano? Entendemos que tem margem de erro, entendemos que está complicado, entendemos que não é conclusivo. Então agora, como é feito na Inglaterra, agora teremos uma linha mais grossa sobre a posição de linhas. Não me parece o caso.
Eu lembrei de um caso Eu sou aqui. super a favor da ferramenta, não fico aqui atacando Também, o VAR pelo também, VAR. também, lógico. O problema, a gente brincava aqui ontem, o problema é você ter um avião e não saber pilotar. Eu acho que tem que usar o VAR. Eu acho que o VAR muitas vezes corrige coisas absurdas, assim, porque eu acho que o nível da arbitragem em campo está cada vez pior, porque fica uma muleta ali que, opa, se eu não tenho convicção segura, porque o VAR vai me salvar. Agora, eu não vi convicção nisso aí. Não é que a gente está aqui, as pessoas confundem, tá vendo, quer que beneficie. Não, não é, isso aí pode ser com qualquer time. Falei ontem. Semana que vem é com o time da É pessoa com o que tá Atlético, reclamando. é com o Flamengo, é com todo A mundo. questão é que não tem nada que me deixe convicto de, olha, realmente, agora eu tô olhando, agora tá lá, bingo, agora eu entendi, continuo na mesma. Vou voltar 2 anos e meio no tempo aqui, posso? Muito Pode, estranho, Bubu, vamos muito lá. estranho. Então, mesmo Mineirão, jogo Atlético e São Paulo, outubro de 2020. A gente falou ontem. O Gaciba, que hoje é nosso companheiro, não sei se no dia seguinte ou 2 dias depois, ele admitiu que houve um erro do VAR, um gol do Luciano. Luciano, isso. Que era No gol de lá, legal, né? assim, Na outra baliza, né? A imagem era melhor. Você via mais claramente que ele estava em condição legal, assim, você até estranhava, cara, tá impedido isso aí. Por isso que saltou tanto aos olhos. E aí fizeram lá a análise e o Gaciba, que comandava a arbitragem, ele admitiu o erro. Falou, errou. Erro do VAR. É bom lembrar que esse jogo estava 0-0, terminou 3-0 para o Galo, mas estava 0-0, seria um gol de abertura de placar ali para o São Paulo, podia mudar a história do jogo e tal, assim como esse gol podia ter mudado também, enfim. No contexto de São Paulo no campeonato. Exatamente. Agora, assim, vamos lá. A culpa é de quem traçou as linhas. Calma, aí você fala para o especialista, por favor. A culpa é de quem traçou as linhas ali, que a gente ouviu, ou a culpa é de quem está acima, que tem uma determinação ali para levar em consideração. Porque, assim, culpa é de todo mundo. Ou tem, né, para todo mundo. Eu não sei, o CNM vai falar. Antes de você, o CNM, pode ser? Eu preferi o Pedro primeiro, mas se você quer deixar o CNM, vai lá. Porque... Você não prefere o Pedro II? Não, o Pedro, nesse assunto... Vamos lá, CNM, só piora. Hoje tá difícil, hein? Para a gente identificar, alguém pode dizer assim, por que não colocou outra câmera? Uma câmera que dê para ver, mas em linha reta. E a gente explica aqui por quê. Primeiro ponto importante. A transmissão é que dá os ângulos que o VAR pode usar. Né? O limite do VAR está dentro do limite da transmissão. O VAR trabalha com as câmeras da transmissão. Esse é um ponto importante. Então, a única câmera, além daquela que ele utilizou, que a gente chama a câmera de 16:50, que é a linha de impedimento, né? A única câmera que pegaria, eventualmente, um visual melhor para essa jogada seria a câmera 1, que é a câmera master do meio-campo. Então, se a gente voltar um pouco, Juliano, né, e a gente olhar através da câmera 1, a gente vai ver como é que estava a foto do momento do passe da câmera 1. No momento desse passe, nós não temos, pode olhar, nós não temos dentro do quadro da câmera master, nós não temos os jogadores que estão disputando a bola lá na frente. Então, essa limitação dessa câmera impede o uso dela. Tá? Já me limita o uso dessa câmera. Então, eu tenho que buscar o recurso da 16:50. Isso é negativo? Não. Não é negativo para o software. Tá? Porque o software, quando analisa nessa diagonal, né, porque ficou uma jogada meio em diagonal, para o nosso visual, ele é prejudicado realmente, né? Mas o software corrige isso como se tivesse a câmera, né, em linha reta com aqueles dois jogadores, tá? Ele estabeleceu o quadril como o último ponto do jogador defensor, né? Porque o ombro já não é. O ombro já não é. É o quadril embaixo, ó. Para um pouquinho, Juliano. E nessa hora, ele não precisa... essa linha tracejada, como ele estabeleceu o quadril do jogador, ele não precisa subir até o ombro, porque ele já comprovou que o ombro não é o ponto de referência para ele. Olha lá, ó, ele busca o ombro, né? Porque no Rony, diferente do defensor, é o ombro o ponto de contato. E não o quadril, olha lá, é o ombro. Por isso que ele sobe um pouco mais lá no ombro do Rony. Então nós podemos ver no detalhe, Ayana, que a linha vermelha, inclusive, nem está tocando na azul. Existe um espaço entre a linha vermelha, que está no ombro do Rony, e a linha azul, que está no defensor do Atlético Mineiro. Tá? Então, isso caracteriza o impedimento. Por mais que seja um golaço, e realmente é. Né?
Essas marcações, e o VAR trabalhou de maneira correta, nos garantem que foi bem feita a revisão e o gol teve que ser anulado. Fala. Assim, primeiro, né? Se eu levantar aqui, posso levantar? Eu acho que dá, Cuidado, né? Zé, Cuidado, cuidado, que tem, Zé. tá, não Não, tá preso. como é que a gente tá Só preso fica em aqui? pé. O pior Se eu mesmo é só levantar, tá preso ali. se eu Isso, levantar, isso, onde que é a isso. câmera? Aqui, né? Se eu- Isso. Não, mas aí pega o corpo inteiro, por favor. Vocês vão ver que o meu ombro, ele é mais largo do que o quadril. Claro. Concorda? Perfeito. Então você não pode pegar o quadril como referência. Você tem que pegar o ombro. A não ser que você tenha uma clareza de que o corpo está de lado, Você né, Zé? concorda comigo? O quadril está para trás e o porque ombro eu está tô para frente. eu tô no posicionamento do Gemerson. Nada que fio, hein? Não. Tô no posicionamento do Gemerson. O Gemerson tá aqui, a bola tá ali, ele tá olhando aqui assim. É. Olha a minha mão. Olha o meu ombro. Ele tá aqui para dentro? Não. Ele tá para fora. Claro. Então não é o Mesma quadril mão. que eu tenho que pegar. Você concorda? Eu tenho que pegar o ombro. Concorda? Porque O ombro é que está alinhado. o ombro que com está alinhado com o meu seu quadril corpo. aqui, com então, o seu assim, corpo. eles pegam o quadril do Atlético Mineiro como referência e do Rony eles pegam o ombro. Eles partem de uma ideia que o jogador do Né? Atlético Eles Mineiro estão está inclinado, Sim. então o quadril está para trás e que o Rony está reto. Mas Só que não é o- assim, mas não é o quadril. uma frase que me incomoda é que Né? o Eu CNM, não consigo CNM entender. a gente comentava aqui Né? ontem. Eu não consigo entender. No afã ali, naquela coisa de defender com unhas e dentes, né? A defesa institucional que a gente falava aqui ontem do VAR, no afã de defender, ele fala, o ombro já não é, já ficou comprovado. Comprovado como? Não tem nenhuma comprovação. Tem um achismo, tem algo subjetivo. Ele acha que o jogador do Atlético está numa... O jogador do Atlético, ele está, parece que inclinado. Só que eu estava conversando com o Zé aqui fora do ar. Ele pode estar inclinado para frente, ele pode estar inclinado assim, ele pode estar inclinado voltando de uma corrida. Então, assim, não tem como você carimbar. Se você não tiver uma imagem de frente, ou minimamente de frente ali do quadro, primeiro, eu acho deselegante que ele empurra para a detentora e para a geradora de imagens a cor. Na câmera 1 não tinha um plano aberto. eu posso Isso é falar discutível, depois. porque geralmente a gente sabe como funciona a televisão. Você tem duas câmeras, até para explicar para o fã de esporte. Geralmente, em transmissão, e eu penso que tenha sido assim, até pela grandeza da transmissão, pela grandeza do jogo, você tem duas câmeras. Sim. Uma num plano fechado, que é aquela câmera que vai para a TV, e uma que tem um plano aberto o tempo inteiro. Ah, não, mas quem escolhe as câmeras, ele empurra para a detentora. Não. Tem um operador. A cabine do VAR ela é formada por um operador de VAR, um cara que é técnico, ele opera as imagens. Então, ele pode escolher o recorte de câmera que ele quiser. Ele vira, ele pega o poste, ele pega de trás do gol. Então, assim, já começa o vídeo de CNM terceirizando a responsa. Não é dele, né? Então, é de quem opera. Aí, depois, ele vem com aquela coisa de tá comprovado. É muito assertivo. Muito assertivo de que, tipo, tem uma comprovação ali, sabe? Irrefutável. E não tem. Aí, depois, ele fala, isso caracteriza o empenho. Isso o quê? Tipo assim, porque ficou tudo no campo subjetivo do achismo, mas é o que eu falava ontem. Ele precisa gravar um vídeo para defender institucionalmente a ferramenta, porque amanhã ele solta uma estatística lá, porque o VAR acertou nesse jogo. Acertou o quê, cara pálida? Entendeu? Tipo, e uma outra- acertou o quê? porque É uma questão muito discutível. Eu não estou falando que eu estou certo, você está certo, o Buta está errado, ele está errado, mas a coisa está São aberta. coisas que você pode não é questionar. conclusiva. Só que o que interessa é chegar lá naquele relatório do final da semana, olha, essa semana, que eles apresentaram no final da semana passada, né? Nossa, o VAR não erra mais. Só no jogo do Cruzeiro e Flamengo que a gente debatia aqui, tivemos 3 lances onde você discutia, não é o pênalti no Pedro, não, é a atuação do VAR. E é o que eu falo, não é a ferramenta, é quem comanda a ferramenta. Só que para eles o que passou tá tudo certo. Então, isso é mascaradado. Isso é Não, e mascaradado. outra coisa, essa você conversa- afirma, o CNM posa como um oráculo, ele afirma que não teve erro, e lá no caderno dele ele vai falar, esse jogo não teve erro. Só que a gente está há 2 dias, 3 dias se debruçando sobre isso. Não é conclusivo. Não conseguiu aparecer uma imagem, um especialista da Hawkeye, que é a empresa, um especialista que não seja o CNM com interesse de defesa, para virar e falar, não, o que vocês não entenderam. Não teve isso. Teve apenas o ombro já não está comprovado. Comprovado como? Se tivesse comprovado, acho que talvez tenha faltado a explicação. Aí depois ele fala, isso caracteriza o impedimento. Caracteriza como? Ele não conseguiu explicar. Ele ficou no subjetivo ali do que ele achou que era a inclinação do corpo. E aí é quem está operando a máquina, que é o que eu falo que não é da máquina, é de quem opera. O Zé pode ver uma coisa, eu posso ver outra, o cara pode ver outra. Ninguém está defendendo, ele entra num debate ali que eu acho que não é por aí. Ah, mas não é porque o gol for bonito que tem que valer. Não, não é isso. Ninguém está defendendo isso. A gente está defendendo que para você reformar um gol, que é um momento máximo de futebol, você precisaria ter alguma clareza. Você passou anos discutindo sobre a posição de linhas, sabe? Paralaxe, margem. Eu acho que está tudo dentro desse debate e o que aconteceu foi sustenta a decisão subjetiva de quem está operando ali. E aí eu acho que tem um erro aí.
o Pascoal colocou aqui a questão da arbitragem. E a CBF liberou o áudio do VAR e depois disso o CNM também explicou o que ele pensa sobre o gol anulado. Vamos ver isso então, para a gente continuar esse debate que o Pascoalzinho começou. Possível offside. Isso. Checando, de campo, a 1 não gol. pegou, tá? A 1 não pegou. Aí é o momento do passe. Volta, é aí. Ok. Vamos ver a 7, a 6. E uma possível mão Vai ter que também, ser tá, aqui mesmo. Alonso? Só para ter Ok. certeza. Vamos checar o impedimento. Pelo meio de primeiro. campo, não pega? Não é Não melhor? pegou. Não pegou. Ok. Vai ser o Mais quadril. pra trás, Gá. Olha o quadril dele, mais pra trás, ó. Ó, ainda tá cortando a coxa dele, ó. Ok, tem paralaxe, tá? Põe aí mesmo, ok, correto. Só Não, vai o vendo o atleta resto tá aí. aqui Ok, ainda, tô tá? lá. Ok, vou subir até o quadril. Vai ser o pé dele, provavelmente. Não. Um pouco mais pra sua direita. Um pouco mais pra esquerda. O jogador tá lá no Ele já tá banco ainda. impedido, ó. Ele tá voltando. Eu tô vendo. Tudo bem, obrigado, equipe. Deixa eu marcar aí. Abre, marca e depois abre. Marca Posso aí. marcar? Pode marcar. Alonso, procedimento de campo realizado. Ok. Precisa de mais tempo? Não tem ninguém aqui, ó. Tudo sincado, Alonso, né? me escuta? Tô te ouvindo, estamos checando. É ajustado, tá? Isso, ajustado. muito obrigado. Posso soltar? Tá Posso checando soltar? o offside. Você viu o resto? Deixa eu ver. Nenhuma outra mostra a goal line aqui? Não mostra. Segue, Vou lá e- segue, isso. Vamos seguir pra ver se não aparece ninguém. Ok. É. Volta agora. A origem, que vai, offside. vai abrir lá. Aí, aqui, ó. Põe de novo a linha pra ele passar lá. Braulio. Solta. Oi. Pronto. Decisão factual de impedimento, tá? Aí, ó. É aquela história do milimétrico e tal. Porque aí... Ajustado. Ajustado? Como ajustado se a câmera está paralela ao lance? A câmera não está na linha. Quem está na linha do lance é o Bandeira, do lado de lá. Pega a imagem. Em cima da linha do lance, quem está é o Bandeira. Do outro lado, quem está? O técnico do Palmeiras. Então, os dois estão vendo perfeitamente o lance. O Bandeira deu O Abel não tem nada a ver com esse Sim, lance, pô. mas Só eles estão faltava o vendo. Abel dizer, segue o lance. Os dois estão perfeitamente vendo o lance, certo? Sabe O o que eu Bandeira acho, dá pessoal? sequência. Eles chegaram Mas à conclusão... e o gol, Mauro Naves, não tem mais? Então não tem, é a mesma linha, cara. É a mesma linha. É o tal do ajustado ali que eles falam, é a coisa milimétrica. Já saiu a escala para os 8 jogos da Copa do Brasil. São 7 árbitros FIFA. Olha Só o isso. Luiz Paulo que não é. Linha, então linha. eu acho o seguinte, eles podiam botar esses árbitros no VAR, né? Porque é o VAR que decide os jogos. E põe os caras, não precisa ser FIFA para estar lá dentro, porque ele vai esperar isso aí, ó. Ou este cara do VAR é que decidiu a anulação desse golaço do Rony. Com a câmera então, fora era de melhor que posição. esse cara da FIFA tivesse, sei lá, olha lá. O que ele vai dar ali, ó? Fizeram no Atari. Fizeram no Atari. Se eles tivessem feito com um computador, com computação gráfica, primeiro que com imagem de fundo não dá para você dimensionar. A imagem tem que estar na linha do lance. A chamada câmera do impedimento, né? A câmera do impedimento, geralmente ela funciona entre a linha da grande área e a intermediária. A cabeça da meia-lua até ali. Ali fica a câmera do impedimento. Nós temos aqui, os nossos câmeras aqui, todos fazem jogos. E eu e o Mauro tivemos a oportunidade de fazer um pouquinho de jogo na nossa vida, né? As câmeras ficam aí. Essa câmera está muito mal posicionada. Ela está pegando do fundo. Você tem que pegar a câmera, o lance tem que ser pego lateralmente. Olha lá o bandeirinho onde é que está. Olha lá em cima o bandeirinha. Olha lá. Então, a câmera não diz o que... Eu continuo dizendo, foi um negócio assim, inexplicável. E eles são foi numa velocidade... Ainda tem um artista ainda que diz o seguinte, vamos analisar se não tem um toque de mão. Toque de mão onde? Toque de mão ficou complicado, hein, Zinho? Eu continuo achando muito ajustado e pelo fato da linha não ser reta, eu não consigo entender que esse gol tenha sido anulado, Zinho. A explicação que vem do áudio do VAR, daqui a pouco a gente vai ouvir o CNM e eu acho que ele levanta uma outra questão, mas a explicação que vem do áudio do VAR, ela te esclarece, Zinho, porque o gol foi anulado? Não me esclarece. O posicionamento do Bandeira é o melhor posicionamento para marcar impedimento ou não. O Bandeirinha deixa seguir, né, lance do campo, lance do jogo. O Bandeirinha está muito bem posicionado, até nesse traçado da linha aí. Não me convenceu. A explicação do CNM, que eu respeito bastante, não me convenceu também. Para mim, eu estou com o Mauro Naves, mesma linha. Olha, se o VAR
ali na análise, falasse que, olha, está ajustado e para a gente aqui, passaria, ninguém ia reclamar. Eu acho que o Atlético reclama mais do lance do pênalti, continuaria reclamando do lance do pênalti do que desse lance, se o gol é dado, validado. Acredito eu que o Atlético Mineiro hoje continuaria reclamando muito mais pelo lance do pênalti do que o gol, porque se você for para o jogo, o time do Atlético não reclama não. Não vai para cima do juiz, não cobra impedimento. Tinha que ir para cima dos zagueiros, que fizeram uma bobagem enorme. Isso que eu ia falar. O time, de repente, estava cobrando mais dos dois zagueiros. Claro. O posicionamento, aquilo que eu já falei ontem, né? Sim. Acho que a zaga errou no posicionamento e no combate ao Rony. E, infelizmente, né? Ficou complicado. Essas explicações, para mim, não ajudaram em nada. Confundiram mais ainda. E volto a dizer, se é validado o gol, o Atlético já está reclamando ainda do pênalti que, para eles, bate ali no braço do Marcos Rocha, e isso foi determinante para que a bola não fosse ao gol, né, no caso do chute do Hulk. Então, assim, para mim o gol foi normal, não é nem porque foi um golaço de bicicleta, é porque o lance, para mim, não levou vantagem nenhum o Rony de estar nesse posicionamento, que era a mesma linha do zagueiro para mim. Olha, tem muita gente participando aqui na hashtag, o Leandro, o Edson, o Alisson, Anderson, Eduardo Camargo, Alisson Marques, o Madu. Então, assim, os palmeirenses estão indignados e quem não é palmeirense está falando, mas vocês só estão falando porque é o Palmeiras. Eu acho que tem um ponto muito importante aí. Todo time já foi ou vai ser prejudicado pela arbitragem. Então, você que está assistindo o programa precisa entender que a gente está cobrando critério, que a gente está cobrando que a tecnologia funcione a favor para que o CNM não tenha que vir dizer esse tipo de coisa aí, independentemente de que time tenha sido prejudicado. Para a gente identificar, alguém pode dizer assim, por que não colocou outra câmera? Uma câmera que dê para ver, mas em linha reta. E a gente explica aqui por quê. Primeiro ponto importante, a transmissão que dá os ângulos que o VAR pode usar. Né? O limite do VAR está dentro do limite da transmissão. O VAR trabalha com as câmeras da transmissão. Esse é um ponto importante. Então, a única câmera, além daquela que ele utilizou, que a gente chama a câmera de 16:50, que é a linha de impedimento, né? A única câmera que pegaria, eventualmente, um visual melhor para essa jogada seria a câmera 1, que é a câmera master do meio-campo. Então, se a gente voltar um pouco, Juliano, né, e a gente olhar através da câmera 1, a gente vai ver como é que estava a foto do momento do passe da câmera 1. No momento desse passe, nós não temos, pode olhar, nós não temos dentro do quadro da câmera master, nós não temos os jogadores que estão disputando a bola lá na frente. Então, essa limitação dessa câmera impede o uso dela. Tá? Já me limita o uso dessa câmera. Então, eu tenho que buscar o recurso da 16:50. Isso é negativo? Não. Não é negativo para o software. Tá? Porque o software, quando analisa nessa diagonal, né, porque ficou uma jogada meio em diagonal, para o nosso visual, ele é prejudicado realmente, né? Mas o software corrige isso como se tivesse a câmera, né, em linha reta com aqueles dois jogadores, tá? Ele estabeleceu o quadril como o último ponto do jogador defensor, né? Porque o ombro já não é. O ombro já não é. É o quadril embaixo, ó. Para um pouquinho, Juliano. E nessa hora, ele não precisa essa linha tracejada, como ele estabeleceu o quadril do jogador, ele não precisa subir até o ombro, porque ele já comprovou que o ombro não é o ponto de referência para ele. Olha lá, ó, ele busca o ombro, né? Porque no Rony, diferente do defensor, é o ombro o ponto de contato, e não o quadril. Olha lá, é o ombro. Por isso que ele sobe um pouco mais lá no ombro do Rony. Então nós podemos ver no detalhe, Ayana, que a linha vermelha, inclusive, nem está tocando na azul. Existe um espaço entre a linha vermelha, que está no ombro do Rony, e a linha azul, que está no defensor do Atlético Mineiro. Tá? Então, isso caracteriza o impedimento. Por mais que seja um golaço, e realmente é.
né? Essas marcações, e o VAR trabalhou de maneira correta, nos garantem que foi bem feita a revisão e o gol teve que ser anulado. Só por Deus. Muito obrigado. Jesus, até a chanca do Rony eles cortaram. Quando abre o lance, tem um equívoco do que ele disse, porque eu, com todo respeito, né, ao CNM, a gente trabalha em televisão, né? O Zinho falou alguma coisa ali, acho que com o Pascoal, a gente não conseguiu ouvir daqui. Desculpa, Repete, Zinho. Pode Zinho. falar, você é meu parceiro sempre. Pode falar, Zinho. Não, eu ia te interromper para falar uma besteira, mas... Não, pode falar, pode falar. Eu falei assim, ainda bem que eu não... Ainda bem que você não está em campo. Ainda bem que eu não estou nesse lance, porque o quadril, meu quadril tá morto. O que ele falou de quadril... Gente, pelo amor de Deus. Olha, passou vergonha o CNM nessa, hein? Não, passa vergonha. Porque o corporativismo... Vai pro quadril, vai pro ombro, corta o pé do Rony. Meu Deus do céu. Não dá, assim, e outra coisa, se puderem mostrar de novo, eu vou ficar muito agradecido para que a gente estabeleça uma situação, né? Ele disse que quando sai a bola do pé do Gomes, ele não consegue determinar. Não consegue porque não quis. Porque a câmera não pega o jogador que está fazendo na o passe aberta, pega. E o que está recebendo o passe. Na hora que bate a bola, tem um aberto, tem um ângulo aberto. Olha lá, Aí. Agora bateu, ó, o ângulo aberto. Volta um pouquinho naquele ângulo aberto. Quem é que está posicionado à frente do jogador do Palmeiras? Dá uma olhada. Traça a linha agora que você vai ver onde é que vai estar. Vai cortar a chanca do cara, o ombro do cara e o pé do Rony. Se isso acontece, ó, se isso está acontecendo, a linha amarela, olha a linha amarela, ela está literalmente passando em cima do pé do Rony, indo no ombro do Rony, com o quadril do jogador. Como diz o Mauro Naves, isso é... Mesma linha. Mesma linha. Não existe explicação a respeito. Outra coisa, vamos usar a câmera do fundo porque a câmera de lado não deu. Desculpa. Você não tem como ver pelo fundo essa imagem. Porque você vendo pela câmera do fundo, você só vai ver, você pode ver de maneira equivocada. É o que está acontecendo. Primeiro que não tem nada, aí é a mesma linha. O Bandeirinha viu, né? O Bandeirinha tá no melhor posicionamento, gente. O Bandeirinha tá ali para isso, é o que o Mauro falou. Então é melhor botar os cara FIFA no VAR. Porque quem tá decidindo é o VAR. O Bandeirinha é o melhor posicionado, o cara tá dentro do campo só para aquilo ali, só para aquele momento. É o momento do Bandeirinha. E o cara não deu. E outra, quando você pede aquela marcação ali, Pascoal, a impressão que eu tenho é que ele fala assim, ó, tô no quadril aqui. Ele tá no quadril do jogador do Atlético e levando em consideração, na mesma linha, o ombro... Do Rony. E não o quadril. Não o quadril. Que o quadril tá para dentro. Não, mas é porque Então, aí aí, o que Rony, eu entendo é o que ombro você estaria não um vai pouquinho mais na frente. traçar parte do corpo com parte do corpo. Você vai traçar a parte mais à frente do corpo de cada um, excluindo o braço e mão. Mas eu acho que não exclui. No Rony, naquela primeira traçada, está em cima do quadril do jogador do Atlético e a linha segue, está no ombro do jogador do Rony. Se a linha fosse no quadril do Rony, seria mais para dentro. Enfim. Então, mas é porque o ombro estava mais à frente do que o quadril. Ele está fazendo projeção para correr. O impedimento não se dá com a mesma parte do corpo. Quadril com quadril, ombro com ombro. Não, porque está dizendo quando ele marca no quadril, ele marca vai um no quadril, ombro do Rony. vai no Sim. O ombro do... E isso estão na mesma linha, é isso que eu estou falando. É que aí a gente vai entrar na questão de acabar ou não com a mesma linha, né? Mauro, quero te ouvir só sobre uma coisa, se você me permitir, claro. pra gente seguir, porque eu acho o seguinte, quando uma pessoa de dentro da CBF explica, dizendo que o equipamento contratado não dá conta de fazer o serviço, porque é basicamente o que ele faz ali, né? A gente tem a imagem que vem ali da transmissão e é isso aí. Então não tem que ser revisto isso, porque o lucro é altíssimo. O investimento, então, não tem que ser melhor feito para que se dê a resposta necessária para não haver esse tipo de dúvida? Ele não disse que não é suficiente, ao contrário, ele falou que o software te dá essa correção mesmo sendo em diagonal. Ele fala que não é a melhor imagem possível. Eu hoje, quando eu acordei, a primeira notícia que eu li é que o CNM ia mostrar uma imagem diferente daquela que a TV mostrou na hora, e que essa imagem diferente ia esclarecer que ele estaria impedido. Eu não vi essa imagem diferente. Eu tenho aqui, depois eu mostro que tinha uma imagem diferente que iria esclarecer e ele não mostra isso ali no que ele fez. Mas ele falou que o software corrige, etc. Enfim, repito,
8 jogos agora, 7 técnicos, 7 árbitros FIFA. Eu acho que seria melhor eles ficarem no VAR. Porque também os clubes também não ajudam. Por exemplo, já está escalado o Wilton Pereira Sampaio para o jogo do Corinthians aqui, com o Atlético Mineiro. Aí o Atlético já falou, puxa, mas que estranho, porque nós somos prejudicados em 2020 contra o Flamengo, num gol do Arrascaeta. Então o Atlético já levanta uma pontinha, quer dizer, já dá uma pressionada, o árbitro já não vem... Sabe, tranquilo, o cara joga já uma faísquinha ali, sabe? E não tem árbitro que não tenha tido alguma coisa. Perderam de 2-0 o Flamengo na Copa do Brasil, mas um gol do Arrascaeta, o VAR não teve condição de analisar, ficou elas por ela. Aí já levanta uma suspeita sobre o Wilton, aí é complicado. Então a gente vai ter também nessa semana, obviamente, problemas. Tomara que não, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Difícil. O jogo, a arbitragem e o pós-jogo. Muitos momentos aqui para comentar. Foi um jogo equilibrado, dá pra gente colocar assim? O empate sai de bom tamanho? Taco a taco o tempo todo. Palmeiras fez um bom jogo. O Atlético Mineiro teve bons momentos na partida. Consegue o seu gol numa falha do Gomes, que faz essa jogada aí, esse lançamento para o Rony. Os dois zagueiros do Atlético se confundem, se atrapalham e o Rony faz o gol. Depois a gente vai falar do lance do impedimento. Com certeza. Então eu vou deixar a parte do lance do impedimento para depois. A arbitragem do Braulio a gente vai falar depois. É isso? Ele gosta, ele já quer falar de arbitragem. Não, porque é o seguinte, ele tá vendo a imagem aí. A imagem traçada do impedimento foi traçada no Atari, né? Naquele joguinho. É o quê? No Atari, naquele joguinho. E o quê, meu senhor? Então, meu senhor, lá de 1990, eu tinha um joguinho chamado Atari. Quem traçou a linha disso aí, traçou no Atari. Traçaram uma linha em diagonal e marcaram o impedimento inexistente. O Xbox ajudava mais, hein? Não era dessa época. Porque os caras conseguem, depois o presidente da comissão de arbitragem vai tentar explicar que a paralaxe, os cambal de madureira, porque o pé, o ombro, o cotovelo, então um monte de coisa. Aí o Gomes erra a saída de bola, tenta fazer a falta, ele seria expulso se ele faz essa falta no Pavão. Mas o Pavão passa e mata a jogada de maneira perfeita, porque o Pavão é bom jogador. E o jogo foi bom, o jogo foi legal. Não fosse a arbitragem atrapalhada no Braulio, que se atrapalhou em muitos momentos, né? Não foi lúcido na partida, mas ele é bom árbitro. Ele não foi lúcido na partida, né? Ele foi lúcido quando ele explicou pro Rony o lance do gol. Que ele falou, o erro não é meu, o erro é do VAR. Ele explicou pro Rony assim, o problema é do VAR, não é meu. Então tá lá, né? Então eu sou obrigado a entender que o começo de jogo do Palmeiras no segundo tempo foi avassalador, mas que depois depois do empate, só deu o Atlético Mineiro. Em cima do Palmeiras, buscando o gol, não teve um grande poder de conclusão, não foi um time que matou o jogo, pelo contrário, o Palmeiras conseguiu congestionar o meio-campo para permitir só as jogadas pelas laterais, e o Palmeiras pelas laterais teve força suficiente para bloquear o time do Atlético. Foi um bom jogo. Ponto. Em que o Palmeiras teve um gol mal anulado. Perfeito. Olha, a gente já vai entrar com calma nesse lance. Eu concordo com o Pascoal. Acho que é um absurdo anular esse gol. A gente falou disso ontem no Linha de Passe. E o que se sucede a isso é mais absurdo ainda. Mas só pra gente dar aquela passadinha no empate, no jogo, né? Acho que tem um outro fator aí, Zinho, que também prejudica muito o espetáculo. Exatamente. O campo do Mineirão, ele tá problemático, assim. A gente fala, mas o meio-campo tava truncado, tinham muitas faltas. O gramado também não ajudou para ser muito diferente disso, né? É verdade. Tirando as polêmicas, né, que a gente vai entrar e vai debater sobre isso, comportamento do Abel, a arbitragem, se foi pênalti, se não foi pênalti, se foi impedido ou não foi impedido. Mas para falar de jogo, me interessa muito o que essas duas equipes fazem. Estão começando. O Palmeiras sempre fez, mantém essa regularidade. Mas o Atlético melhorou. Aquele Atlético, né, que a gente estava dizendo que estava decepcionando depois de conquistar o Campeonato Mineiro, dificuldade na Libertadores para classificar, né, na pré-Libertadores, não rendendo seu melhor futebol, muito dependente do Hulk. E agora a gente vê Pavão aparecendo. Paulinho não, Paulinho também estava sendo um grande parceiro do Hulk, tanto é que é artilheiro da Libertadores.
mas no Brasileiro ainda também não desencantando. Mas você vê um Johan no meio com o Zaratio, o Kudê encontrando novas peças. Você vê que o Patrick não é titular mais, o Edenilson não é titular mais. Então, ele foi mexendo, ele perdeu o Ala, né, que está aí com proposta de outros clubes. E ele foi buscando, foi arrumando o time, foi ajustando, o time foi encorpando. Eu sempre disse aqui, né, que para mim era uma grande decepção, porque eu gosto muito do time do Atlético. O elenco que o Atlético tem é para brigar pela porta de cima. Então, ser um empate num jogo como esse, bem normal. Acho que oscilou o domínio do jogo. Teve momentos que o Palmeiras estava superior, criou, conseguiu, né, incomodar, mesmo jogando no campo do Atlético, com a torcida do Atlético, mas o Atlético também, né, com a sua força, se impõe uma grande parte do jogo. Tem chances, né, para fazer outros gols. Não foi aquele jogo de chances claras toda hora? Mas teve. A gente vê taticamente os times bem montados, bem ajustados, uns times que competem, que vão brigar pela parte de cima, são favoritos, aonde estão disputando, são favoritos. Então me agradou o jogo. Acho que o resultado é bem normal, o Atlético mesmo jogando em casa, mas está empatando com o Palmeiras, que é o atual campeão aí, brasileiro, que tem esse time, essa potência. E do outro lado, o Palmeiras também, fora de casa, né? Jogar contra um Atlético no Mineirão não é fácil. Acho que foi um bom jogo e um resultado justo, né? Aí a gente vai entrar nas polêmicas depois, Dani. Boa. Não sem antes ouvir o presidente Mauro Naves, porque eu acho que tem uma coisa curiosa nesse jogo, Mauro, que assim, do Palmeiras você espera já um time balanceado, um time cadenciado, um time bem treinado, um time intenso quando precisa ser intenso. Focado, né? Ontem talvez tenha sido a prova da evolução do Atlético Mineiro, justamente por enfrentar esse time na intensidade que enfrentou, né? Não, com certeza, né? E a gente esperava por isso, né? O Kudê também, que é outro que anda meio nervoso das entrevistas aí, não sei se você vai tocar nesse assunto, mas ele também, a gente vai falar muito do Abel, mas o Kudê também de vez em quando me sai com umas respostas meio surpreendentes. Mas ele encontrou um time, né? Ele tem repetido esse time, foi até questionado ontem, isso até gerou uma certa polêmica na entrevista, que é um time, a princípio, sem o Igor Gomes, mas ele também vem usando muito o Igor Gomes, mas perguntaram por que ele não usou mais, aí ele já quis trocar de lugar com o jornalista e tal. Mas, enfim, ele encontrou. Parece que virou agora meio que um 4-3-3 aí com o Pavon aberto na direita e ele tem repetido essa escalação. Repito, às vezes variando o Igor, mas está dando certo, né? Está dando certo. O Hulk e o Paulinho não brilharam tanto ontem, mas o que eles vêm fazendo aí é digno de elogios mesmo. E eu não esperava outra coisa, não. Eu achava que ia ser isso mesmo, jogo difícil. Eu não consigo ver favorito no jogo de Palmeiras com o Atlético, quando o Atlético já está, né, nessa situação de evolução, assim, né? Mostrando o que a gente espera dele, um Atlético que é candidato a tudo. Então, é isso mesmo, podia ter ganho, a gente vai falar aí das polêmicas, o Palmeiras também vai dizer que podia ter ganho, porque fez o gol, teve o gol do Rony, aí o Hulk quer um pênalti lá do Marcos Rocha, enfim, no final, sei lá, aí dava 2-2, dava a mesma coisa, sabe assim, ó, eu vou te dar o seu aqui, você vai me dar o meu ali. Observar. Vão ficar tudo igual, porque é jogo para ser sempre igual. Óbvio que não vão empatar todos os jogos entre eles, mas já faz um bom tempo que a gente tem tido duelos muito equilibrados entre essas duas equipes. Sim. Pelos elencos, né? Muito bons os dois elencos. E o Kudê que estava demorando, né? O Abel já vem aí há anos, né? Com esse Palmeiras acertado. E o Kudê que estava com uma certa dificuldade, agora começa a embalar. E, assim, é aquela história. Agora vem para cima do Corinthians aí na Copa do Brasil. O Corinthians vai falar, puxa vida, hein, ganhamos de 2, fizemos o placar que precisava. Mas, assiste o jogo lá com o Palmeiras. Mas eles nem ganharam. Mas vai ver como é que tá jogando esse Atlético. E, sim, muito forte esse Atlético. Como é que é? A dupla está minimizando a Hulk dependência, Paulinho e Pavon? A gente tem números sobre isso, sabe por quê? Vocês comentaram que o Paulinho, de repente, não apareceu tanto neste jogo específico, né? Mas a gente vendo os últimos jogos do Atlético, dá um pouco da sensação de que o coletivo está começando a potencializar outras individualidades que não a do Hulk. Coloca os números aí pra gente fazer esse debate, por favor.
Olha aí, ó. A gente tá vendo o ataque do Atlético Mineiro nos últimos 2 jogos. A gente pegou esses últimos 2 jogos porque foi quando começou a aparecer com mais força o futebol, hora do Paulinho e hora do Pavon. Gols marcados nesses últimos 2 jogos foram 2 do Paulinho no jogo anterior, agora teve o do Pavon, o Hulk não marcou nenhum. E o número de finalizações ali muito parecido, né? O Paulinho acaba sendo o líder do ranking no maior número de quesitos, mas a gente começa a ver uma divisão interessante nesse galo. Quando eu sou jovem verde, eu surjo aqui, galera, com mais um vídeo para você. Já vai, claro, se preparando aí, porque eu vou detonar aqui a CBF de novo, como tem feito, né? Porque tem que fazer isso, porque se não detonar, talvez não chegue para eles, né? Então, vamos mandar aí um alô, né? O senhor Edinaldo, eu tenho uma ideia aí para o senhor colocar, para o senhor implementar na CBF, tá? Pessoal que está assistindo, inclusive o senhor Edinaldo, presidente, dá o like aí, ó. Se inscreva no canal, sei que o senhor é palmeirense, se inscreva aí, quem dera, hein, se fosse. Talvez a gente passasse um vexame desse aí, ó, e ver um gol espetacular sendo anulado. Como eu falei, né, falei aí no pós-jogo, se fosse um gol normal, já seria um absurdo. Sendo esse golaço de bicicleta extraordinário, jogador que foi convocado pela 2ª vez para a seleção brasileira, depois de ser bicampeão da Libertadores, bicampeão da Copa do Brasil, tricampeão paulista, campeão da Recopa, campeão da Copa Sul-Americana, e Supercopa do Brasil também. E se bobear em outras coisas aí que eu não tô lembrando aqui, hein? Campeonato Paranaense, por aí vai. Vai finalmente chegado a hora dele, né? Chega a seleção brasileira. Segunda convocação dele, no dia de convocação dele, faz um golaço de bicicleta no Mineirão. Já tinha feito um golaço de bicicleta no Allianz Parque, na Libertadores, contra o Cerro Porteño, uma goleada de 5-0 com presença de The Boys no estádio. Gol que todo mundo tava esperando ali, um dos gols mais aguardados da história do futebol. Aí, depois ele mete simplesmente no Brasileirão de 2022, que o time é campeão, inclusive. Nessa trajetória ele mete um golaço de bicicleta no Maracanã. Detalhe, os 2 gols foram de primeira. Ele não dominou a bola para dar a bicicleta. Ontem, ele domina a bola de cabeça, dando chapéu nos zagueiros. Ele 1,60 m, dá chapéu de cabeça nos 2 zagueiros e dá o chute na bola. Espetacular. Uma bicicleta ali meio puxeta, mas pelo nível de dificuldade a gente pode chamar de bicicleta, por que não? Aquela bicicletinha ali meio que... Mas foi, né? Cada um do seu jeito. Os outros jogadores, você não tá vendo esse tipo de gol toda hora? Não tá vendo esse tipo de gol toda hora, até bicicleta. Ah, toda hora tem um gol desse aí, até puxeta. Mas não tem toda hora, então vamos chamar de bicicleta, pô. Vamos valorizar o gol. A dificuldade dele de fazer isso aí no meio de 2 zagueiros, depois de estilingar do meio de campo. Dá o chapéu nos zagueiros de cabeça e mete um gol de bicicleta. Aí vem o seu VAR, do seu CNM, que o CNM bateu palma hoje, né? Ontem, né? Bateu palma pro VAR. E ainda veio dar uma explicação que não enganou ninguém. Nem a imprensa, que é sempre contra o Palmeiras, engoliu aquilo, né? Até eles, por incrível que possa parecer, estão aí achando, sim... Achando não, né? Achar é uma coisa, estão tendo certeza, né? Quem tá achando é alguns aí que são... Eu não sei se o Mauro Betting, ele tenta não parecer palmeirense, ou tenta... Acho que ele tenta parecer isento, né? Pra dar opinião. E às vezes, para tentar parecer isento, ele acaba não sendo... Como é que eu vou dizer? Ele... É complicado até de raciocinar um Mauro Betting, cara. Às vezes, para ele tentar ser isento, ele acaba por ir contra a verdade que está diante de seus olhos, né? Contra a verdade diante de seus olhos. O Mauro Betting achou que foi pênalti, né? Do pênalti pro Chelsea, né? Aquele chute do Azpilicueta na mão do Luan, lá na final do Mundial. Eu também. Também achei. Eu acho que não teve esse que não achou, né? Talvez no primeiro momento você fica ali meio sem querer achar que foi, mas foi, pô. Foi pênalti. O braço está aberto e a bola vem e bate direto no braço. E ela ia na direção do gol. Inclusive, ia na direção do gol mesmo. Não era na direção do goleiro. O goleiro estava no meio, ali no canto. Que é na gaveta. O braço do Luan tá semi-aberto. Que aberto é isso aqui, né? Tava semi-aberto. A bola bate aqui. Não tem o que fazer, né, Luan? Tava com o braço solto. Igual boneco de posto de gasolina. Aí é complicado. Aí é difícil. O azar também, hein? Pelo amor de Deus, hein? Todo lance é ele que tá lá.
Toda a confusão. É igual o seu Jair, para expulsar, sempre ele também. Não, o Richard Rios só foi expulso porque ele estava bem na zona ali que deveria estar o Jailson, rapaz. Era o Jailson que era para ter rodado aquele jogo lá. Ó. O Jailson foi fazendo sei o que para lá e o Richard Rios veio e enfiou no buraco lá. Foi para a rua. CBF, você tem que gerar as imagens, você deve gerar as imagens de cada jogo do Brasileirão e aí você vende a transmissão. Você vai fazer a transmissão e vai vender para que as emissoras recebam a sua transmissão em sinal fechado e retransmitam em seus canais, em seus streams, onde quer que seja. Então você vai vender uma transmissão pronta. Isso acontece na Premier League, La Liga, Série A Team, o famoso Calcio, acontece no Campeonato Russo, acontece no Campeonato Português, Liga NOS, lembra? Acontece, onde mais que acontece? Na MLS dos Estados Unidos, na Champions League, UEFA Europa League, acontece na CONCACAF Champions League, na AFC Champions League, em todas as Champions League do mundo, tá? E acontece, sabe onde também? Surpresa, na Copa Sul-Americana e não só lá, claro. Se acontece na Sul-Americana, acontece também na Copa Conmebol Libertadores. Repara você que a mesma imagem que você vê na ESPN da Libertadores é a mesma que você vê na Globo, é a mesma que você via no SBT, é a mesma que você vê na Paramount. Desde que a Libertadores adotou esse padrão semi-Champions, que não é totalmente um clone de formato da Champions, mas é um padrão semi-clone de formato da Champions. Por que semi? Porque a Champions tem sorteio nas oitavas e tem sorteio nas quartas também. A Champions, a Libertadores só tem sorteio nas oitavas. E aí já chaveia tudo. Então eu não sei por que não tem o sorteio das quartas na Conmebol. Ninguém me explicou por que não tem o sorteio. Mas é isso. Nós estamos falando de direito de imagem, né? Aliás, direito de imagem não, de direito de geração de imagem. A CBF deveria ser a geradora da imagem, porque ela que organiza o campeonato. Então, ela organiza, ainda mais agora com o VAR, pelo amor de Deus. Ela está esperando apertar um botão lá para liberar o VAR, para que os caras da transmissão, liberaram aqui, beleza, vamos jogar no ar? Aí o diretor vai, joga no ar esse negócio aí, o cara vai, joga no ar. Por que vocês não fazem isso? Vocês fazem isso, a transmissão inteira, e a Globo só pega a transmissão e joga no ar, como ela faz com a Libertadores. A Globo hoje recebe a transmissão pronta, só joga no ar e o narrador tem o trabalho de entrar narrando, o repórter aqui, o comentarista e tal, mas em áudio. A imagem de vídeo é produzida pela geradora, que é a Confederação. Por que a CBF não está fazendo isso? No início do ano, quando eu vi o jogo do Flamengo, aliás, foi ano passado ainda, incrivelmente, né? Pelo amor de Deus, hein? Foi ano passado isso aí, foi Atlético e Flamengo, a Supercopa, e me pareceu que a CBF gerou aquela imagem daquele jogo. Eu não tenho certeza absoluta, mas me pareceu. Pelos replays que eu vi, pelo placar, o famoso scoreboard que estava ali no cantinho da tela, estava parecendo sim que era uma geração da CBF. Agora, mesmo assim, CBF, faça um placar decente. Faça um placar com a cronometragem como o da Libertadores, como da Champions League, como do futebol internacional, né? Você vai vender esse produto lá para fora. Você não pode fazer uma cronometragem que no segundo tempo você zera o cronômetro. Não vai começar outro jogo. Faça uma cronometragem internacional. Será que só o Brasil está certo e todo mundo está errado? Não é que tem um certo e que tem um errado, mas se tem um mais perto de certo e um mais perto de errado, será que o Brasil é o que está mais perto de certo? É o Brasil que é o país de primeiro mundo? É o Brasil que hoje é o país do futebol, do melhor futebol do mundo? Os grandes craques do futebol mundial estão no Brasil? São perguntas que são feitas. Onde acontecem mais erros escandalosos de arbitragem? No Brasil ou na Europa? Não vou nem falar de Premier League, não. Pode colocar aqui no Brasil ou na Turquia, onde tem mais erro de arbitragem. Eu não vejo esses escândalos aí vazando da Turquia para cá, mas com certeza deve estar vazando daqui para lá, um negócio como esse que a gente viu domingo aí. Ó. Claro que você nem vai dizer, não, mas domingo foi tudo certinho, a arbitragem foi uma maravilha. Não, maravilha nada. Se fosse uma maravilha, não estava todo mundo discordando do que você falou. E ninguém acreditando no que você falou. Para resolver esse problema, eu tenho então pelo menos duas soluções. Primeira, triplicar a linha do defensor. Triplica a linha da defesa, acaba com esse problema. Eles têm dificuldade em copiar o que vem de fora que é certo, que é correto, quer inventar a roda. Por que não faz o que é certo? É até uma dica para você crescer canal no YouTube. Não queira inventar a roda. Só copiar o que está certo. Copie os formatos que dão certo. Faça o que dá certo do seu jeito, com originalidade, que vai dar certo, tá? E então, vocês se gerarem as imagens da transmissão, vai funcionar. Aliás, eu dou outra sugestão. Já que eu estou cheio de sugestões, por que não pode vender um pacote aí,
ou CBF, vender não, né? Botar no canal de vocês, no Confederação Brasileira de Futebol no YouTube, pelo menos um jogo aí por rodada, aberto. Por que na próxima, como é que fala, na próxima negociação de televisão, você já não separa um pacote com pelo menos um jogo aí, sei lá, por sábado, um por domingo, um por dia que tiver rodada, que tiver jogo de rodada, coloca pelo menos um. 0,800 para a galera do Brasil ver no YouTube, sem ter que pagar assinatura de nada, sem ter que aguentar injeção de saco de narrador, puxador de saco do Corinthians na Globo e por aí vai. Por que não pode ser feito desse jeito? Se você gostou das minhas sugestões, minhas ideias, deixa o like, comenta aí, ó. Eu apoio, você tem razão. Se você achou que a ideia é de louco, não, essa ideia só não vai pra frente, não tem jeito, nós estamos certinho no Brasil, é assim mesmo e eles estão errados pra lá. Comenta aí. Até o próximo vídeo, deixa o like, avante palestra.